Nesta nossa aula, vamos mergulhar em um dos pilares da norma regulamentadora 35, a compreensão aprofundada das responsabilidades no trabalho em altura. Este é um tema absolutamente fundamental para a segurança de todos os envolvidos na operação. Pois bem, vamos começar com a pergunta que vai nortear toda a nossa discussão. Afinal, de quem é a responsabilidade pela segurança quando falamos de trabalho em altura? A resposta, como veremos ao longo desta aula, é muito mais estruturada e complexa do que se pode imaginar à primeira vista. E aqui já temos a primeira grande lição que a NR35 nos traz. A responsabilidade pela segurança não é uma tarefa que pode ser delegada a uma única pessoa ou a um único departamento. Ela é, na verdade, um dever de todos, uma espécie de parceria estruturada, um compromisso conjunto. O termo-chave que define essa parceria é responsabilidade compartilhada. Vamos definir isso de forma bem clara. Trata-se de um sistema onde a segurança só acontece de verdade por meio da cooperação. E o nosso objetivo hoje é justamente dissecar quais são os deveres específicos e interligados de cada uma das partes dentro desse sistema. Muito bem, vamos então detalhar essas responsabilidades. Começaremos pelos deveres do empregador, que, podemos dizer, formam a base, o alicerce sobre o qual todo o sistema de segurança é construído. É o ponto de partida para qualquer operação segura em altura. O primeiro grande bloco de deveres do empregador está focado no planejamento e na gestão. Ou seja, antes de qualquer coisa, ele deve assegurar que a análise de risco e a permissão de trabalho sejam feitas. Além disso, é sua função desenvolver os procedimentos, avaliar o local com antecedência e criar um sistema formal de autorização. Percebam que nada é deixado ao acaso. Tudo se inicia com um planejamento robusto. Mas não basta apenas planejar. O empregador também precisa prover os meios necessários. Isso se traduz em garantir que as medidas de proteção sejam de fato implementadas, em fornecer informações claras e sempre atualizadas sobre os riscos, em assegurar supervisão constante e, claro, em manter toda a documentação organizada. A segurança precisa de estrutura para funcionar. E aqui chegamos a um ponto crucial: o papel ativo do empregador. Não é suficiente planejar e prover recursos. É preciso agir e garantir. O trabalho só pode e só deve começar depois que todas as medidas de proteção estiverem adotadas. E, algo de extrema importância, se um risco não previsto for identificado, é dever do empregador assegurar a suspensão imediata dos trabalhos. A vigilância deve ser contínua. Agora, vamos direcionar o nosso foco para outra peça fundamental desta engrenagem, o trabalhador. É importante entender que a segurança não é algo que simplesmente acontece para o trabalhador. Ele possui um papel ativo e absolutamente indispensável em todo o processo. Olhem que interessante essa forma de visualizar a dinâmica. Podemos entender essa relação por meio dos verbos. De um lado, o empregador deve garantir, assegurar e fornecer. Do outro, como uma contrapartida direta, o trabalhador deve cumprir, colaborar e zelar. Isso ilustra perfeitamente a natureza complementar dessas responsabilidades. A ação de um provoca a reação do outro, criando um sistema coeso. Então, vamos detalhar os 3 deveres primários do trabalhador. Primeiro, cumprir as regras e os procedimentos estabelecidos. Segundo, colaborar ativamente com o empregador para que as normas sejam implementadas. E terceiro, um ponto muito importante, zelar não apenas pela própria segurança, mas também pela segurança de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações. É uma responsabilidade individual, mas com um impacto coletivo. E este talvez seja o ponto que confere o maior poder e, ao mesmo tempo, a maior responsabilidade ao trabalhador. A norma lhe concede o direito de recusa. Isso não é uma mera sugestão, é uma ferramenta de proteção. Ao constatar um risco que seja grave e iminente, o trabalhador tem não só o direito, mas o dever de interromper a atividade e comunicar imediatamente seu superior. É a linha de defesa final e, muitas vezes, a mais importante. Bom, com esses 2 lados da moeda bem definidos, chegamos à nossa conclusão. Agora, vamos amarrar todas essas ideias para entender como esses 2 conjuntos de responsabilidades se unem para formar um sistema de segurança que realmente funciona na prática. Então, o ponto fundamental a se entender é que não estamos falando de uma simples lista de tarefas para cada lado, mas sim de um ciclo contínuo. Primeiro, o empregador estabelece a estrutura de segurança. Depois, o trabalhador opera de forma consciente dentro dessa estrutura. Quando ambas as partes cumprem seus papéis, as engrenagens funcionam em harmonia, e o resultado é a proteção mútua. Portanto, para resumir nossa aula em uma única ideia central, a segurança no trabalho em altura não é uma escolha, ela é uma obrigação,
tanto legal quanto moral, que é construída em parceria, a 4 mãos, onde o esforço do empregador se une de forma inseparável ao compromisso do trabalhador. E com isso, encerramos nossa análise de hoje. A norma nos oferece as diretrizes, o caminho a ser seguido, mas a aplicação real delas depende do comprometimento de cada indivíduo. Portanto, deixe uma pergunta final para reflexão. Qual é o seu compromisso com a segurança no dia de hoje? Agradeço a atenção de todos.